Então, mais uma vez, muito boa noite a todos, que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Continuando, falando ainda sobre o maior evento de todos os tempos, que é a segunda vinda de Cristo, nós vamos falar um pouco sobre um estranho retorno. Há um tempo atrás, um jovem aventureiro deixou seus amigos e conhecidos maravilhados, porque ele estava contando histórias de uma terra incrível que ele havia visitado. Ele tinha viajado para uma cidade cheia de prata e ouro. Ele tinha visto pedras que queimavam no chão, no caso o carvão, e um tecido que nunca pegava fogo, mesmo quando jogado ali no fogo, que eram aqueles asbestos. E ele falava de coisas grandiosas, de serpentes, de coisas grandiosas, de crocodilos, de castanhas, de substâncias jorrando do solo que mantinham os lampiões acesos, que era o petróleo. Mas ninguém, as pessoas que estavam ouvindo ele falar, haviam ouvido antes falar sobre estas coisas. Os seus amigos pensaram que essas longas jornadas que ele havia feito o haviam deixado maluco. Nossa, ele só pode estar maluco, não é possível. Que coisa é essa que ele está falando? Ninguém entende, ninguém jamais viu isso. Mas ele tinha simplesmente visto demais para ser acreditado. Ele havia agora chegado na sua cidade. A sua cidade era Veneza, na Itália. E Veneza é uma cidade que até hoje inspira as canções e as imagens românticas dos romantismos. Veneza é uma das melhores opções que as pessoas fazem viagens para descansar, os viajantes do mundo inteiro para vislumbrar a cidade. O nome deste homem que nós estamos falando aqui é Marco Polo, o famoso Marco Polo. Marco Polo, junto com seu pai e com seu tio, eles retornaram então para Veneza e chegaram no porto de Veneza em 1292. Vejam quanto tempo. Ano de 1292. Marco Polo havia estado no Império de Catar. E ele tinha visto o grande Kublai Khan. Marco Polo ele tinha viajado por toda a China. E não somente a China. Marco Polo tinha visitado a Índia, também a Birmânia, o Tibete e até a Indochina. Ele tinha muita coisa para contar. Ele tinha muitas coisas para relatar para as pessoas. As pessoas nunca tinham ido aonde Marco Polo foi. As pessoas nunca tinham visto as coisas que Marco Polo viu. As pessoas não sabiam sequer da existência das coisas que Marco Polo falava. Mas havia um detalhe em tudo isso. Embora Marco Polo falasse dessas coisas, desse detalhes sobre essas coisas, contasse sobre estas coisas, as pessoas não estavam dispostas a acreditar nele. As coisas que ele dizia eram maravilhosas demais. As coisas que ele dizia eram coisas tremendas demais para existir até. As pessoas não queriam acreditar nele. As pessoas estavam tão ocupadas com o seu dia a dia. As pessoas estavam tão convencidas de que a vida se resumia apenas naquilo que elas faziam ordinariamente todos os dias, levantando, saindo, voltando, trabalhando, que elas não estavam dispostas a acreditar que havia algo melhor, que havia algo maior. Ninguém reconheceu sequer Marco Polo, seu tio. Ninguém reconheceu. Quando eles chegaram na sua casa, os seus próprios servos, ele bate na porta, eles vêm e abrem a porta, essa história ficou registrada, eles se recusaram a deixar que os três esfarrapados estranhos entrassem, porque eles não estavam reconhecendo. As pessoas não estavam acreditando nas maravilhas que o Marco Polo poderia revelar. Se as pessoas soubessem que era ele, toda a cidade teria saído para o cais a fim de receber o seu navio, mas Marco Polo não avisou. Ele não tinha como avisar o dia que ele chegou. Ele não tinha como avisar o dia que ele estaria chegando. A notícia do seu retorno, se fosse avisada com a data exata, teria se espalhado então por toda a cidade. Com certeza, haveria muitas paradas, proclamações, celebrações, o grande Marco Polo estaria voltando. Mas isso não aconteceu. Ao contrário, houve somente surpresas e descrença. As pessoas não estavam preparadas. E as pessoas começaram a perguntar, então, quem são esses impostores? Quem é esse aí? Que está dizendo que pertence à família de Marco Polo, e um está dizendo que é o próprio Marco Polo. Não pode ser verdade. Você sabia também que a Bíblia diz, a Bíblia fala de um outro retorno, de um grandioso retorno, mas que também para muitas pessoas será algo trágico,
Jesus Cristo fez uma longa jornada, o Senhor Jesus fez uma longa jornada para uma terra distante. E ele prometeu retornar algum dia. Mas ele nos conta que seu retorno será também uma completa surpresa para muitas pessoas que não estarão preparadas. Preste atenção nessas advertências que Paulo nos dá. 1 Tessalonicenses 5, 2 e 3. Ele diz, porque vocês mesmos estão inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão à noite. E uma das interpretações erradas aqui é na questão do ladrão de noite, tentam levar isso para a questão do arrebatamento secreto. Nós já vimos que não é assim. Mas Paulo continua, e quando andarem dizendo paz e segurança, sobrevirá repentina destruição. Paulo diz aqui que a segunda vinda será como um ladrão de noite. Será como um ladrão de noite e pegará as pessoas de surpresa. E esse será um evento inesperado. Além de trazer um choque, um trauma repentino como dores de parto. Mas vamos ver outra descrição sobre a segunda vinda de Cristo. Jesus está advertindo seus seguidores sobre o surgimento de falsos cristos operando milagres justamente antes da segunda vinda. E em Mateus 24, 26, ele diz, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. E quando ele fala no deserto interior da casa, ele fala de manifestações sobrenaturais dos últimos dias. Manifestações esotéricas dos últimos dias. Manifestações da nova era, de espíritos tidos como familiares, apoiados pelo movimento da nova era nos últimos dias. Mas Jesus diz aqui claramente que sua segunda vinda não será um assunto encoberto nem secreto, mesmo indo contra o ensinamento popular do arrebatamento secreto. Esse será um evento espetacular. Não vai ser algo isolado. Cristo nos conta que sua segunda vinda será um espetáculo público que irá iluminar os céus de norte a sul. Esse é um quadro bem diferente da metáfora que Paulo fala sobre o ladrão de noite. E até mesmo Cristo em Mateus 24, ele diz sobre o ladrão que vai arrombar a casa inesperadamente. O foco aqui está na surpresa e não no segredo em si, e não naquilo que está oculto nem escondido. Então nós temos dois quadros na Escritura, um espetáculo público dos céus e um ladrão que se aproxima de noite. Como é que nós podemos então entender esses eventos? Como é que nós podemos juntar esses quadros? Para que nós possamos entender isso, nós precisamos recorrer à figura de Marco Polo, mais uma vez, quando ele retorna a Veneza. Quando os servos de Marco Polo escutaram a batida à porta, eles foram abrir a porta. E o último rosto na terra que eles esperavam ver era o do seu patrão. Poderia ser o açougueiro ou o padeiro. Quem sabe até o padre da vizinhança, um vendedor, vendendo frutas, não sei, mas não Marco Polo, o seu pai, e o seu tio. Isso era impossível, eles não estavam esperando. E por que eles não estavam esperando? Porque eles estavam fora por muito tempo. Eles estavam fora por 25 anos. A família tinha considerado até Marco Polo e o seu pai e o seu tio como mortos, porque haviam 25 anos, e sabe, no primeiro ano esperaram, no segundo ano esperaram, e eles não apareceram, não mandaram uma carta. Se fosse hoje, não mandaram um e-mail, não fizeram uma ligação, não falaram pelo WhatsApp, ninguém sabia de nada. As pessoas não estavam esperando mais e ver o segundo, terceiro, quarto, quinto ano e se acostumaram. Ninguém estava esperando. Quando Marco Polo saiu de casa, ele tinha apenas 17 anos, agora ele já era um homem de meia idade, ninguém o reconheceu. Então, quando o estranho chegou na porta e alegou ser o Senhor, Marco Polo e os servos simplesmente riram e zombaram. E eles disseram, você é um impostor, você está querendo nos roubar, você está passeando, você não pode usar o nome do nosso Senhor dessa forma. Bem, Marco Polo não chegou de surpresa, o navio dele chegou na plena luz do dia. Ele e seus companheiros andaram pelas ruas de Veneza, as pessoas olharam para eles, mas as pessoas não estavam preparadas, as pessoas não o reconheceram. Não aconteceu aqui nada escondido, nada oculto. A Sônia está dizendo que está falhando aqui, pessoal. Eu não sei se está assim, falhando para todo mundo. Vocês podem me dizer alguma coisa? Está normal para mim. Está normal, então? Deve ser por aí, irmã Sônia. Continuando, então, o que acontece?
Quando Marco Polo surge para os cegos, ele é uma pessoa que está tentando enganar. Ele bem que poderia ter sido um ladrão na noite, mas passou muito tempo. E também já se passou muito tempo desde que o Senhor Jesus partiu. Nossa, irmãos, quanto tempo? Quanto tempo? E um grande número de pessoas, infelizmente, pensam que isso não existe mais. Nossa, Jesus voltar? Jesus aparecer? Jesus? O que Jesus tem a ver com a minha vida hoje? E a fé, então, desmorona, a esperança vai embora, e Cristo, então, some da vida. Não é somente o ateu e o incrédulo que tem esse problema. Hoje, a grande maioria das vezes, o Senhor Jesus é colocado dentro de um arquivo morto por muitas pessoas, mesmo que se dizem crentes. Mesmo nas igrejas aí, o que mais está acontecendo, você não vê mais preparação nem pensamento com relação a isso. Isso desapareceu. A segunda vinda não é encarada como um evento histórico concreto. Pelo contrário, nós vamos encontrar as pessoas falando a segunda vinda de Cristo é algo que acontece no coração humano. Nossa, que coisa. É só uma experiência subjetiva, quase mística, é no coração humano, sabe? É verdade que o Espírito Santo ele pode fazer muitas coisas no seu coração. O reino dos céus tem de primeiro nascer no coração humano. Mas as Escrituras falam claramente sobre a segunda vinda como um evento muito real. E não acontece apenas, não vai acontecer esse evento dentro de nós, ele acontece fora. Quando Cristo vier, ele aquecerá todos os corações, aqueles que o esperam, porque ele resplandecerá nas nuvens do céu. Apocalipse diz que todo olho verá. Não é um produto de imaginação, ninguém pode fazer uma contrafação, ninguém pode enganar assim. Não será um evento secreto, não será um evento escondido, não será um evento da nova era para os iniciados nem para os místicos. Em Mateus 24 ele diz, não acreditem. Surgirão muitos falsos cristos, pessoas com poderes milagrosos ou psíquicos até, não apareceram ainda nesse nível, mas vão aparecer. Eles terão uma mensagem, e essa mensagem contradizerá as Escrituras, e eles tentarão enganar os próprios eleitos agora, nesses dias que virão. Por isso, nós nunca podemos limitar a nossa experiência com Cristo a apenas uma experiência subjetiva, a uma experiência mística, uma experiência transcendente, porque não é assim. Nós nunca vamos tentar, nem podemos colocar o Senhor apenas numa escala humana. Ele governa os céus. E em breve toda a humanidade ficará face a face com o Rei dos Reis e com o Senhor dos Senhores. Então pense nesse momento, pense no grande retorno. Esse evento é descrito na Escritura como um relâmpago cortando os céus de forma universal. Ele virá com poder e grande glória, Lucas 21, 27. Ele rompe nos céus e toda a terra. Os Salmos diz que ele vem e não guarda silêncio. Não guarda silêncio. É um grande espetáculo. É um grande choque. Será um grande evento. É um grande evento. Cortará os céus. E será também uma grande surpresa para aqueles que reduziram Cristo a apenas uma ideia. Muitas pessoas hoje estão fazendo de Cristo, pensam que Cristo é religião. E como a religião está absurdamente desgraçada, a religiosidade, e é isso um plano do maligno, as pessoas tentam mesclar Jesus com religião para fazer da religião corrupta algo que desqualifique a Cristo. Isso é um plano do inimigo, principalmente agora nos últimos dias. Então, quando aparecer o anticristo de verdade, não é esse anticristo fajuto que as pessoas estão esperando, que o próprio inimigo vai levantar também alguém para se passar por anticristo. Então, quando o verdadeiro anticristo aparecer, as pessoas serão enganadas na grande maioria. Mas ele aparecerá nos céus, e antes de você ficar face a face com ele, diante dele, nas nuvens do céu, você precisa saber se você está ficando face a face com ele hoje. Então, as pessoas tentam fazer de Cristo uma ideia restrita. Então, nós falhamos, as pessoas falham em compreender essas maravilhas do seu reino. Existe outra razão também pela qual os cidadãos de Veneza ficaram chocados com o retorno de Marco Polo. Você sabe por quê? E eles demoraram também a consequência em acreditar naquilo que ele dizia. Todas as coisas que Marco Polo dizia
para eles eram fantásticas demais, nós já falamos disso. Marco Polo contou para as pessoas de Veneza sobre as cidades exóticas lá, Hangzhou e Pequim. Naquela época, 1200 e alguma coisa, eram cidades muito mais avançadas do que se imagina. Ele falou da civilização muito mais avançada do que a civilização de Veneza. Ele falou que a cidade ali era como um paraíso, tinha rodovias panorâmicas, os parques, os canais, as pontes, era algo muito grandioso e as pessoas não estavam acostumadas com isso. Ele descreveu os palácios de mármore do imperador, os detalhes, os tesouros, as riquezas, e as pessoas não podiam acreditar naquelas histórias, era muito fantástico, parecia uma loucura, porque elas estavam acostumadas a viver apenas naquilo que viam. Irmãos, as pessoas hoje também têm um problema. Tem um problema semelhante. Quando Cristo disse que vou preparar-vos um lugar, quando ele falou que vou preparar um lugar, quando a palavra diz que as ruas são de ouro, da Nova Jerusalém, as pessoas não estão preparadas para isso. As pessoas estão preparadas para ver o loteamento novo que abriu do lado da casa dela. As pessoas estão preparadas para ver lá aquele imóvel que está vendendo lá, financiando, né, pelo banco. Mas as pessoas não estão preparadas para crer nas mansões que ele foi preparar nos céus. Quando ele fala sobre as parábolas, sobre o glorioso lar, as pessoas não querem acreditar. As pessoas pensam que aqui é o lugar delas, é o melhor lugar para viver e que isso é uma utopia. A maioria das pessoas está pronta apenas para escutar quando se fala de amor, humildade, de justiça, mas que são coisas que estão lá longe, não estão aqui. Quando ele fala de um reino glorioso, é difícil para as pessoas crerem. Existem pessoas que vão dividir Cristo. O professor moral e o reino sobrenatural é outra coisa. Mas quando Cristo irromper dos céus, será um grande choque. Bem, ele disse que será como a vinda de um ladrão à noite. Existem pessoas sinceras que não entendem este símbolo, ladrão de noite. Essas pessoas usam isso de uma maneira prejudicial, como nós já vimos. As pessoas dizem, ele está vindo como um ladrão de noite. Não deixe que ele te pegue fazendo alguma coisa errada. É como se o nosso destino dependesse daquilo que nós estivéssemos fazendo exatamente no momento da segunda vinda de Cristo. Nós já sabemos que não é assim que vai acontecer. Se você for pego cantando um hino, tudo bem, você vai para o céu. Se você for pego gritando, fazendo alguma coisa, que pena, você não vai. Então, o símbolo do ladrão de noite é visto assim, uma motivação. Você precisa estar preparado, porque a qualquer momento você pode sumir. Você pode ser levado, arrebatado. Não é isso que Paulo diz. Vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como o ladrão vos apanhe de surpresa. Por quê? Porque você não está em trevas. E aqui Paulo fala de uma situação espiritual, não está em trevas. E Paulo está dizendo aqui, a segunda vinda não será como um ladrão à noite, porque você não estará em trevas, você não precisa ter medo. Irmãos, nós devemos aguardar ansiosamente esse maravilhoso dia do regresso do Senhor. Eu estou aguardando esse dia em que todos aqueles que creem nele, no Cristo vivo, estarão juntos congregados. E nós então teremos um novo céu e uma nova terra. E nós estamos esperando isso há muito tempo. Muitas pessoas acham isso bom demais para ser verdade. Mas é difícil colocar fé naquela as pessoas que não veem isso como uma expectativa de vida, como um objetivo de vida. É difícil hoje acreditar na gloriosa vinda do Senhor Jesus. Olhe para aquilo que ele tem feito por você. Olhe para a transformação que ele tem feita na vida das pessoas. Isso não é em vão. Olhe para o mundo hoje, para onde esse mundo está se encaminhando. Isso não é normal. Estamos chegando ao fim. O fim já iniciou, estamos na reta final, entrando na reta final dos grandes eventos. Agora, para finalizar, sabe como Marco Polo ele conseguiu finalmente convencer o povo de Veneza de que ele realmente tinha ido aonde ele disse que tinha ido? Sabe como ele começou, então, a conseguir mudar os pensamentos das pessoas? Ele convidou aquelas pessoas todas que não criam, os amigos, familiares, para um grande banquete, e ele, o seu pai e o seu tio apareceram de repente ali, com os mantos de cetim vermelho.
E todo mundo ficou maravilhado quando viram as roupas que eles estavam. As pessoas estavam vendo ali as roupas do veludo e os presentes que ele havia recebido. E então Marco foi e vestiu também os trajes surrados, velhos, que eles estavam quando chegaram em Veneza. E então as pessoas perceberam que realmente ele era quem dizia que era. Ele colocou as joias na mesa do banquete e todos acreditaram. E isso foi o suficiente. Como ele teria essas joias se ele não tivesse recebido do grande imperador todas essas riquezas? Cristo também falou disso várias vezes. É uma parábola que ele fala da grande festa de casamento. E ele diz no livro do Apocalipse: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Cristo está preparando uma maravilhosa ceia das bodas para todos nós. E ele almeja, mais do que todos, essa grande reunião. Ele está ansioso para invadir a história humana e dar um ponto final nesse mundo cheio de problemas, cheio de erros. Você está ansioso pela sua segunda vinda? Não ponha Jesus em nenhum arquivo morto. Não despreze, ele é o Filho de Deus. É ele que iluminará todo mundo. Ele hoje quer iluminar a minha vida, quer iluminar a sua vida. Como nós falamos ontem, será tarde demais para declarar a nossa fé quando as montanhas estiverem tremendo, os mares se agitando e os fundamentos do mundo se desintegrando todos ao nosso redor. Será tarde demais. Será tarde demais quando o Rei da Glória, então, for o centro de todas as atenções, porque ele quer que a sua atenção seja dada a ele hoje. É esse o nosso apelo. Nós precisamos estar prontos hoje para o maior de todos os regressos. Quero convidar você a fazer uma oração. Pai querido, obrigado, porque não precisamos ser surpreendidos com a vinda de teu Filho. Esse grandioso evento não precisa ser como um ladrão, nos surpreendendo à noite. Que Cristo permaneça vivo nos nossos corações. Que possamos reconhecê-lo hoje como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mantenha nossa esperança firmemente ligada no seu maravilhoso retorno. É o que nós te suplicamos nesta noite e sempre, em nome de Jesus. Amém.